Boa noite, pare um pouco o que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você, que está no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 5, versículo 37. E esta é a mensagem: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Meus irmãos, aqui Jesus Cristo está falando dos fariseus. Ele está dizendo aos fariseus: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz. Quem eram os fariseus? Um povo religioso, que conhecia as Escrituras, o Velho Testamento, tá? Conheciam, mas não entendiam. Conhecer uma coisa, entender a outra. Um povo religioso. E Deus disse que eles nunca ouviram a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é falar com Deus como Moisés falou, como Abraão falou, não. Ouvir a voz de Deus é crer em Deus, ser seguidor de crer em Deus em espírito e em verdade. Quando você ora, aí você ouve a voz de Deus em seu pensamento. Deus responde suas orações. E Jesus Cristo está dizendo que aqueles fariseus nunca ouviram a voz de Deus. E ainda disse mais: e a sua palavra não permanece em vós. Porque ele era um povo religioso, mas na verdade eles não faziam a vontade de Deus. Entenderam, meus irmãos? Muitos daqueles que naquela época prevalecia a lei, muitos daqueles que morreram por quebrar a lei, nenhum deles foram para o céu, meus irmãos. Aquele povo no deserto que Deus disse: esse povo jamais entrará no lugar de descanso. Deus falou com a mão levantada para o céu, jurando pelo seu próprio nome. Aquele povo jamais entrará no céu. Porque o caminho para a Palestina era uma passagem para o céu, e o povo rejeitou. Entenderam? É por isso que as pessoas agora não é mais pela lei, é por Jesus Cristo. Pessoas que estão seguindo doutrinas falsas, se ajoelhando diante de imagens, em vez de seguir a Jesus Cristo, preferem guardar o sábado, inventando doutrinas. Meus irmãos, isso é um risco de morte espiritual. Aquele povo, antes de Cristo, aqueles israelitas que se ajoelhavam diante de uma imagem, se alguém visse, eles eram apedrejados, e por muitos outros pecados. Eram apedrejados e morriam, e eles não iam para o céu, porque morreram flagrados, cometendo delitos contra a lei de Deus. Entenderam, meus irmãos? E eles não iam para o céu. O que eu quero dizer com isso? Se Deus agiu com tanto rigor com aquele povo, você acha que ele vai ser diferente conosco? Deus não é injusto. Ele não vai ser diferente conosco. Deus pune os próprios anjos. A palavra diz que Deus acha imperfeição nos seus próprios anjos que estão no céu. Você acha que Deus ele vai ser flexível conosco? Não vai. Agora, a palavra diz, e Jesus diz: aquele que crê em mim já passou da morte pela vida, mas é crer e fazer a obra. Porque Jesus diz: quem crê em mim realiza minhas obras. Crente não é aquele que crê, isso é mentira. O demônio também crê. Crente é aquele que crê e realiza as obras de Jesus Cristo. Segue os seus ensinamentos e põe em prática. Se Deus agiu com tanto rigor com os israelitas, julgou até os próprios anjos que pecaram no céu, será que ele vai fazer diferente conosco? Ele não vai nos julgar? É claro que vai, meus irmãos. É por isso que eu digo, até mesmo pessoas que fazem por ignorância estão correndo um risco de morte espiritual, de serem lançados no inferno, um risco muito grande. Se ajoelhando diante de imagens, aí ora fala o nome de Deus, ora reza para uma imagem, ora reza para um santo. A única oração que Deus ouve é em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a verdade é que no céu haverá muitas surpresas. Nós podemos não encontrar pai,
não encontra mãe no céu, não encontra irmão, não encontra irmão carnal, não encontra filhos. Entenderam, meus irmãos? Porque muitos, principalmente filhos, não querem ouvir os pais. É filho ficando de mal com o pai, sem falar com o pai, porque se o pai chama atenção, não aceita. Se o pai diz não, não aceita. O filho só é bom, o pai só é bom para o filho se o pai fizer a vontade do filho. Se fizer toda a vontade do filho, o pai é uma maravilha. Mas só que tem coisas que nós pais estamos vendo que não é correto, que não é certo, e nós temos que chamar atenção. Se o pai não aceita algo do filho, aí acabou. O filho fica de mal com o pai, responde mal ao pai. É por isso que Jesus Cristo, eu admiro muito, muito mesmo a obediência dele ao Pai. Ele nunca reclamou diante de Deus. Até mesmo quando estava indo para a cruz, suando sangue, ele disse ao Pai. É de arrepiar, meus irmãos. Ele pediu ao Pai, Pai, o Senhor pode afastar esse cálice de mim. Ou seja, o Senhor pode me livrar deste momento terrível. Mas ao mesmo tempo ele conclui dizendo, mas faça a tua vontade, não a minha. Porque ele sabia que o Pai sabia o que estava fazendo. Ele preferiu crer, fazer a vontade do Pai. Mesmo sabendo que ia ser crucificado, que ia ser torturado, ele sendo o rei do universo, ele disse, faça-se a tua vontade. Ele sempre dizia aos seus apóstolos, eu poderia ensinar muitas outras coisas a vocês, muitas, mas eu só vou ensinar a vocês aquilo que o Pai me mandou ensinar, eu só vou dizer aquilo que o Pai me mandou dizer. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não vou fazer a minha obra, a minha vontade, eu vou fazer a obra do Pai, a vontade dele. É um exemplo de obediência. Ele nunca reclamou, mesmo no sofrimento, mesmo morrendo na cruz, ele não reclamou. Porque quando ele disse na cruz, Pai, por que me abandonastes? Ele não disse aquilo para o pai dele, não, ele disse aquilo para a gente, porque ele sabia que aquilo ia acontecer. O que ele está dizendo ali, ó, o Pai não está aqui do meu lado, me dando anestesia para que eu não sinta essas dores, não. Tá? O Pai não está aqui me dando anestesia espiritual para que eu não sinta esses pregos aqui cravados nas minhas mãos, nos meus pés. Tudo isso aqui é real, é isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele disse, Pai, por que me abandonaste? Ele está nos dizendo, o Pai não está aqui não. Só que ele sempre resumia as coisas em poucas palavras, ele não se alongava muito. Vocês entenderam? Então o risco que essas pessoas estão correndo hoje, até mesmo nossos pais, irmãos, filhos, seguindo doutrinas de homens, outros não querem ir para a igreja, fazem pouco da palavra de Deus, o risco é muito grande, meus irmãos, de ir para o inferno. Deus, ele não vai ser flexível, ele vai punir. Ele já disse, não se ajoelha diante de imagem, mas as pessoas na teimosia vão e se ajoelham porque preferem crer no que simples homens dizem. Ele disse, afaste dos vícios, porque os alcoólatras, os adúlteros, eles não vão entrar no reino do céu, os assassinos, eles não vão entrar no reino do céu. As pessoas não estão levando a sério isso, meus irmãos. Muitos ficam naquela conversa, eu mesmo era assim, então mato, não roubo, também vou para o céu. Mas o único pecado que tem não é matar e roubar não, meus irmãos. Se afaste de tudo que Deus abomina. Das falcatruas, dos adultérios, dos roubos, da homossexualidade, das adorações à imagem. Tudo isso leva ao inferno. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Não estou. Não estou dizendo que eu também não tenho pecado. Mas a diferença quando nós aceitamos Jesus Cristo, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando voltamos a pecar, o Espírito Santo nos avisa e a gente, nós temos que nos afastar como seguidores de Cristo. Eu hoje não cometo mais, não faço as coisas que eu fazia porque eu sei que é pecado. Eu sei que Deus abomina, que isso é contra a vontade de Deus. É difícil para nós que somos pecadores, que somos teimosos, fazer a vontade de Deus. Porque a carne pede para ser satisfeita a todo momento, que seja na bebida, que seja no prazer carnal, no alimento. Mas nós precisamos resistir firmes. Tome como ponto de partida a vida pública de Jesus Cristo. Seja obediente aos seus pais. A não ser que se seu pai está fazendo alguma maldade com você, te torturando. Tem pai que faz maldade com o filho, com as filhas. Aí está certo. Fuja dele, mas também não fique enfrentando teu pai. Fuja dele, se saia dele. Porque se você enfrentar, vai ser pior. Entendeu? Mas caso contrário, você está dentro de casa, teu pai te chamou a atenção, te disse, não faça isso. O pai e mãe tem GPS, ele sente quando o filho está em perigo. Não vá para esta festa, que isso não vai dar certo para você, não vá. Muitas vezes o pai chega para a filha, não vista esta roupa, isto é uma roupa indecente, aquilo desagrada a Deus, obedeça ao teu pai. Tu vai fazer algo dentro de casa, você vai fazer algo que teu pai não gosta, obedeça aos teu pais só para evitar contenda, para que o teu pai não fique triste com você.
para que o teu pai te abençoe, porque Deus ouve a bênção dos pais. Entendeu?